O que é destaque nesta edição? Pacote de obras do Estado devem gerar 20 mil empregos, avalia José Belo. A Aeronáutica inscreve candidatos para 3 seleções com provas em Manaus. Estacionar nos shoppings fica mais caro e tempo de carência cai para 15 minutos. Acordos contra a corrupção e cartel de construtoras da Lava Jato recuperaram 11,5 bilhões. Câmara discute essa semana reformas trabalhista e da Previdência. Estados gastam 35,8 milhões por ano com pensões de ex-governadores e viúvas. Reforma tributária será implementada em 3 etapas. Poluição mata mais de 3 crianças por segundo em todo o mundo. Tensão. Coreia do Norte lança mísseis sobre o mar do Japão em retaliação à operação conjunta entre japoneses e americanos que começa na quarta-feira. Fluminense ganha a Taça Guanabara em jogo eletrizante contra o Flamengo. Afogamento e tiros deixaram 4 mortos no final de semana. Motorista de alternativa é morto com um tiro na nuca durante assalto. Corpo de homem é encontrado em Cova Rasa, no Santa Etelvina. No Santa Inês, motoqueiro fantasma executa homem com 5 tiros. Agora no Jornal da Manhã, 5h46. Previsão do tempo. Nublado com pancadas de chuva isolada. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, que terá temperatura máxima de 33 graus, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima-tempo também diz que a temperatura máxima será de 33 graus, mas está prevendo 27 milímetros de chuva e fala que essa probabilidade é de 60%. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão fracos, moderados e sobram a velocidade de 5 km/h. Segunda-feira, 6 de março, é o 65º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 300 dias para acabar 2017. Dia de Santa Rosa de Viterbo e o dia de Santa Inês de Praga. Comemoramos ainda o Dia Internacional do Optometrista e o Dia Mundial da Oração. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1521. Fernão de Magalhães descobre a ilha de Guam. 1817, Brasil Colônia. Início da Revolução Pernambucana, movimento de revolta contra o domínio português. 1853, estreia da ópera La Traviata de Giuseppe Verdi em Veneza. 1899, a Bayer registra a aspirina como propriedade industrial. 1889, anunciado o primeiro milagre de Padre Cícero de Juazeiro, a horta que se tinge de vermelho. 1907, primeira viagem de automóvel entre Rio e São Paulo é feita em 26 dias pelo Conde Lasdan. 1986, Missão Vega, a sonda espacial russa Vega 1, lançada em 1984, passa a 8.890 quilômetros do cometa Halley. 5h48 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Os órgãos de defesa do consumidor devem fiscalizar as empresas que exploram os estacionamentos nos shoppings de Manaus, que além de aumentarem para R$7 por 3 horas de estacionamento, ainda diminuíram o tempo de tolerância para 15 minutos. É o consumidor sendo mais uma vez penalizado por essas empresas. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, Carlinhos Luiz, bom dia ao ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, o trânsito nesse instante nas nossas principais ruas e avenidas, como é que está? Tranquilo, Paulo Guerra, a gente pode colocar como tranquilo, nós já temos aquela movimentação cotidiana, né, Paulo, para uma segunda-feira, na Avenida Grande Circular a movimentação é a maior movimentação da cidade nesse momento dá-se na Avenida Grande Circular nesse momento, por conta aí do transporte alternativo, do transporte executivo e também do transporte especial, né, Paulo? Muitos carros do transporte especial se deslocam pela Avenida Grande Circular para depois acessar a rotatória da Samsung e daí em diante ir para o Distrito Industrial, a grande maioria com os trabalhadores nesse momento. Peregrini, um motorista de alternativo neste final de semana foi morto com um tiro na nuca. Segundo informações, ele teria dado sinal a um carro de polícia que passava por ele e o bandido, ao observar o que ele estava fazendo, atirou na nuca desse motorista. É claro, ele morreu na hora.
Pois é, Paulo, né? Isso daí é uma das versões, outra também é que ele não fez esse sinal, que o bandido atirou por pura maldade, mas o fato é, Paulo, que aconteceu sim, esse latrocínio, o motorista do transporte alternativo foi assassinado lá na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Santa Etelvina. Ele estava trabalhando no carro, no transporte alternativo que estava cheio de passageiros. O filho dele era o cobrador desse micro-ônibus onde os dois estavam trabalhando, Paulo. Na hora que o bandido saiu do ônibus, atirou na nuca do motorista sem ele sequer ter reagido. Os dois correram para o matagal, um deles já foi preso, o que disparou a arma continua foragido, viu, Paulo? O que foi preso era um comparsa dele que estava armado com facão. A movimentação por parte dos motoristas do transporte alternativo foi das maiores. Eles reivindicaram lá na rotatória do produtor, um negócio realmente muito complicado, Paulo. A categoria vem sofrendo aí alguns assaltos. Há informações de que tentaram tirar o bandido lá de dentro do Jeep, é isso, Peregrini? Pois é, Paulo, eles estiveram fazendo uma manifestação lá na frente e tal, queriam o cara, não chegaram a agredir ninguém, a entrar e a tentar tirar ninguém lá de dentro, não, mas a vontade, a revolta, as palavras que eles diziam era alguma coisa no calor da revolta diziam que queriam pegar o cara, mas não houve nenhuma tentativa de entrar não, até porque os policiais fortemente armados lá no local tentavam acalmar os motoristas, entenderam a revolta deles, não houve nenhum tipo de confronto não, Paulo. Lá no bairro de Santa Etelvina, o pessoal gosta de ir ao mato e tirar frutas, de repente vira um pé, uma cova rasa, o pé de uma pessoa, de um homem. O que aconteceu em Peregrini depois? Pois é, Paulo Guerra, daí o alvoroço, um corre-corre desgraçado, o pé de uma pessoa estava para fora. O homem foi morto e enterrado em uma cova rasa. Daí, com muita chuva, não, Paulo? Aí o pé desse homem apareceu. E as pessoas que foram tirar frutas na mata encontraram, um deles deu uma topada nesse pé e acabou aí fazendo um alvoroço, saiu gritando lá no bairro de Santa Etelvina, chamando a atenção de vizinhos que foram até o local, depois que constataram que era um corpo, chamaram a perícia, chamaram a polícia e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. Muita gente espavorida gritando dentro do mato, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra. As frutas ficaram em segundo plano, né? Deixaram para lá as frutas e estavam correndo mesmo um alvoroço danado e foi uma movimentação muito intensa, viu, Paulo? Lá no bairro de Santa Etelvina. No Santa Inês, um homem estava parado em sua motocicleta quando de repente um motoqueiro fantasma apareceu. O que ele fez, Alberto? Pois é, o assassinou com 5 tiros, Paulo. As informações dão conta de que o homem que foi assassinado se envolveu em uma briga por causa de futebol na última sexta-feira, lá mesmo no bairro Santa Inês. O homem que se envolveu na briga com ele havia o prometido, disse: vou te pegar, vou te matar, aquela coisa que se diz em briga. E logo um dia depois o homem foi morto, então a polícia já trabalha com essa hipótese de ter havido um acerto de contas devido a essa briga lá nesse campo de futebol. Mas outras linhas de investigação também já estão sendo investigadas, Paulo. Tivemos um afogamento, onde aconteceu? Tarumã, uma canoa virou e um homem acabou morrendo afogado lá nas águas do Tarumã, Paulo. Esse homem foi encontrado logo depois, a polícia esteve no local, corpo de bombeiro também, e o corpo do homem foi resgatado e depois levado ao Instituto Médico Legal. Peguei logo após o próximo intervalo comercial, que será o primeiro desta edição. Nós vamos voltar a contactar com você com informações em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Paulo. A gente daqui a pouquinho vai entrar também. Paulo, eu tenho aqui também uma atualização. Paulo, nós conversávamos aí no primeiro momento, na nossa primeira reunião de pauta, Paulo, e agora eu tenho mais um crime a acrescentar, Paulo. Aqui está um corpo no pronto-socorro, chega a informação já confirmada pela nossa reportagem de que um homem foi assassinado a facadas, viu, Paulo? Ele deu entrada lá no hospital de pronto-socorro Delfim Aziz, lá na Torquato Tapajós, e o Instituto Médico Legal deverá remover o corpo daqui a pouco. Então tá aí mais um crime, Paulo, a acrescentar aí na sua pagela, nas suas manchetes. Um homem foi morto a facadas no bairro Delfim Aziz. Portanto, afogamento e tiros e facadas deixaram 5 mortos. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com mais informações.
Mais de 1.000 pessoas participaram da 4ª edição da Corrida da Mulher Amazônica na manhã de ontem. A prova ocorreu nas principais vias da zona centro-sul de Manaus, com presença de atletas profissionais e amadores. A atividade marcou a abertura oficial da comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No próximo dia 9, quinta-feira, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, estará com inscrições abertas para 5.814 novas vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. Repetindo, 5.814 novas vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As aulas dos cursos ofertados serão realizadas no Centro Tiago de Melo e nos 7 centros estaduais de convivência da família e do idoso da capital. Os cursos serão ministrados nos turnos da manhã, da tarde e noite e possuem carga horária variada entre 20 a 160 horas, com duração de até 3 meses. As aulas iniciarão no próximo dia 27 de março. A lista completa dos cursos, pré-requisitos, link para a inscrição, endereço dos centros e demais informações sobre a entrega de documentos encontra-se neste site. www.cetam.am.gov.br. Vamos repetir. www.cetam.am.gov.br. Nesta terça-feira, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM, irá participar da soltura de quelônios realizada pelo projeto Pé de Pincha, na comunidade Santo Antônio, localizada no ramal do Mamuri, no quilômetro 64 da BR-319, a Manaus Porto Velho, que fica dentro do município do Careiro Castanho. A Aeronáutica abriu 3 processos seletivos para o exame de admissão voltados para os cursos de formação de oficiais aviadores, de infantaria e de intendentes da Aeronáutica, com provas e seletivas de concentração aqui em Manaus. A seleção promovida pelo Departamento de Ensino visa preparar os candidatos para ingresso na Academia da Força Aérea de Pirassununga, no estado de São Paulo, em 2018. Os 3 editais são referentes ao nível superior e têm duração de 4 anos. No total são 86 vagas, sendo 33 para a formação de oficiais aviadores, 18 para a formação de oficiais da Infantaria da Aeronáutica e 35 para a formação de oficiais intendentes. As vagas para a formação de oficiais da Infantaria Aeronáutica só é válido para candidatos do sexo masculino. As inscrições devem ser feitas através de um formulário disponível no site da Aeronáutica, no ingresso.afpcar.er.mil.br, a partir do dia 21 de março até o dia 10 de abril de 2017. A taxa de inscrição custa R$70. Os matriculados serão submetidos a um estágio de adaptação militar que tem duração de 40 dias. Vamos repetir o site AFAEPCAR, AFAEPCAR.ar.mil.br. 6h03 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Mal terminou uma, já se pensa em outra. Estou falando de política. A eleição para prefeito e vereador realizada no último dia 5 de outubro fez uma verdadeira varredura na Câmara e surpreendeu muita gente elegendo o primeiro prefeito e vice-oriundos da Câmara Municipal. Uma Câmara renovada para um novo momento, o momento do recomeço. Alguns desconhecidos do meio político agora fazem parte da política de Manacapuru e carregam nos ombros a responsabilidade de cuidar do povo, fiscalizando e fazendo projetos para o bem do município. Estamos no início do ano. O que mais chama atenção é a antecipada articulação para as próximas eleições, que só irá acontecer em 2018. Nas redes sociais, nos cantos de ruas e nos bastidores da política, os comentários são muitos. Inclusive até enquetes virtuais já circulam na internet. Toda essa muvuca faz com que o cenário político estampe, neste momento, uma verdadeira corrida por uma das vagas, aliás, por uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado. Os que já estão lá, os políticos que exercem mandato, articulam a conquista de espaço e apoio de prefeitos de 60 municípios do interior do Estado. Já os estreantes, que despontam querendo o espaço da bancada, correm na surdina, na tentativa de consolidar o nome e aparecer na lista dos pretensos candidatos das próximas eleições. Entre os possíveis competidores estão nomes já conhecidos e alguns desconhecidos. Porém, surpreendente é o número de candidatos que se cogitam em disputar as eleições do próximo ano. É uma coisa fora do comum, o que para alguns especialistas e cientistas políticos dificulta ainda mais a possibilidade de se eleger
um verdadeiro representante do município. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h05 em Manaus. A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, realiza o 19º sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense amanhã na sede do Jornal do Comércio. No total serão sorteados R$98 mil. Serão sorteados para os cidadãos 8 prêmios de R$5 mil, um de R$10 mil e um de R$20 mil. Agora 6h06 em Manaus. Alberto Peregrini traz informações em primeira mão das ruas da cidade. Muito bem, Paulo Guerra, muito bem, informação em primeira mão, nós já tínhamos essa informação, Paulo Guerra, conversávamos ainda há pouco, mas só a partir das 6h da manhã que nós poderíamos divulgar, Paulo, é que uma grande revista, uma verdadeira operação acontece no Compage a partir de agora. Homens do Exército, vários carros do Exército, Polícia Militar com seus batalhões de choque, canil, cavalaria, Rocan também estão no local, bem como a Polícia Civil também. É uma operação daquelas grandiosas, Paulo, que vai com certeza aí zerar lá no Compage. Zerar o que a gente diz? De objetos que não podem entrar, como celular e armas, etc. O Exército vai com aquele equipamento, né, ultramoderno, que detecta até se tiver um revólver dentro das paredes por lá, embolsado, como eles vinham fazendo antigamente, quebravam a parede, botavam celular e revólver com cimento depois. Agora, com esse equipamento que está entrando lá agora com o Exército, tudo vai ser descoberto, tudo vai ser verificado. A revista começou há 5 minutos atrás, Paulo Guerra, e nós estamos acompanhando toda essa operação que conta, repito, com a participação do Exército Brasileiro. Depois no balanço vamos ver o que conseguiram adentrar lá na cadeia de novo, né, Peregrini? O que levaram para a cadeia de novo. Vamos esperar que se divulgue o resultado dessa grande operação que é realizada no momento no Compage. Vamos esperar, Paulo, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, né, a SEAP, está esperando, está aguardando o resultado de toda essa revista que vai haver, vai zerar realmente, com certeza, e daí em diante vai ficar na mão da SEAP, do Coronel Kleichmann, para fazer aí todo esse acompanhamento. Porque, Paulo, a revista que é feita nas pessoas que entram no presídio, tipo, as pessoas que vão visitar, é uma revista minuciosa. E como é que continua entrando? Então, o negócio agora vai ser mais apertado também, inclusive pro lado dos agentes penitenciários, Paulo. Sem dúvida, Peregrini, principalmente. 6h07, daqui a pouco você volta com outras informações. De hoje até 24 de março, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR, realizará as inscrições para o 3º exame de seleção de candidatos ao Programa de Residência Jurídica, que está oferecendo neste ano 20 vagas. O requisito para participar do programa é ter bacharelado em Direito. As inscrições serão realizadas das 9 às 14 horas no CEJUR, na sede da PGE, na Praça 14 de Janeiro. A taxa de inscrição custa R$100. O exame será realizado no dia 9 de abril, quando será aplicada uma prova exclusivamente discursiva. Os candidatos selecionados receberão bolsa auxílio no valor de R$2.500. Os interessados podem obter mais informações por meio também do telefone 3649-3108 ou acessar o edital do exame que está disponível neste site da PGE. www.pge.m.gov.br. Vamos repetir o número do telefone. Telefone 3649-3108. O site www.pge.am.gov.br. 6h08 em Manaus. Com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico dos produtores rurais nos 62 municípios do estado, o sistema CEPROR, IDAM, ADAF, CEPA e ADS inicia nesta segunda-feira a temporada de cursos e palestras estruturados para atender a demanda da nova matriz econômica proposta pelo governo do Amazonas. Os cursos serão ministrados via Centro de Mídias de Educação do Amazonas, o CEMEAM, e serão transmitidos para todo o estado. O primeiro curso dessa temporada será o de ovinocaprinocultura. Boas práticas da criação. Para ter acesso ao curso, o produtor deve procurar em seu município uma unidade do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, ou da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF.
As aulas têm início às 9h. A primeira Defensoria Pública de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, realizou em 2016 1.081 atendimentos iniciais a mulheres que buscaram o apoio da Defensoria Pública do Estado para o enfrentamento de situações de violência doméstica. Entre 10 e 12 mulheres procuram o núcleo todos os dias para informar casos de agressão e solicitar apoio para as medidas cabíveis. Em 2017, somente no mês de janeiro, já foram realizados 100 atendimentos iniciais, 61 retornos, 9 ações de família e 5 petições simples. Também foram pautadas 44 audiências, realizadas 23 audiências e firmados 18 acordos. Os dados do mês de fevereiro ainda não foram fechados. Desde o início deste ano, o núcleo também passou a ingressar com queixas-crime contra os agressores, sendo registradas 11 até o final de janeiro. O bonde elétrico utilizado como transporte público em Manaus no século XIX deveria voltar a funcionar em julho deste ano, mas a implantação do projeto terá que ser adiada. Foi o que afirmou o titular da Secretaria de Estado e Cultura, Roberto Braga, ao apontar o atraso na revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, obra que está sendo realizada pela Prefeitura, como a causa para o adiamento da implantação do bonde. De acordo com Robério, por conta dos impasses, ainda não há uma data definida para a conclusão do projeto que pretende resgatar a história do centro de Manaus. Mais de 20 mil empregos diretos é quanto devem gerar os 2 pacotes de obras, um de 1,1 bilhão de reais na área da educação e outro de 1,5 bilhão para a infraestrutura, lançados no início do ano pelo governador José Melo. A previsão foi feita pelo governador José Melo durante visita de rotina. No final de semana, algumas dessas obras que já estão em andamento. Ao lado do vice-governador Henrique Oliveira e dos secretários estaduais de Planejamento José Jorge Júnior e de Educação Algemiro Lima, o governador visitou as obras dos anéis viários Sul e Leste na estrada do Tarumã, que está sendo duplicada, e o trecho em obras da Avenida das Flores, no loteamento Nova Cidade, na zona norte de Manaus, onde a nova via encontra a Avenida Margarita. Ainda na zona norte, José Melo foi conferir as obras de uma escola padrão que está sendo construída na região do Igarapé do Passarinho e depois foi ver de perto a reforma da Escola de Educação Especial Maiara Redman Abdelaziz, na Avenida Humberto Calderaro, em Adrianópolis. Polícia. Uma grande movimentação acontece nesse instante na BR-174, no Compage Alberto Peregrini. Mais detalhes. Muito bem, Paulo Guerra, acontece nesse momento sim, Paulo, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil, nesse momento no Compage, uma grande operação, assim denominada, né, Paulo, essa operação que está acontecendo nesse momento no Compage, Exército Brasileiro, com muitos equipamentos de primeira linha, equipamento ultramoderno que vão detectar todo e qualquer tipo de metal, inclusive dentro embaixo das paredes, embaixo do assoalho, vão fazer realmente uma verdadeira varredura no Compage a partir de agora. Batalhão de choque, cavalaria, canil, Rocan também no local, bem como homens da Polícia Civil e grupos especializados da Polícia Civil também nesse momento no Compage, nessa grande operação, a gente pode colocar dessa forma. Vários caminhões do Exército atravessaram a barreira por volta das 4 horas dessa madrugada, Paulo. Peregrini, vamos saber o que aconteceu neste final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada. Muito bem, Paulo Guerra, a gente vai chegar assim com o nosso noticiário policial a partir de agora, dizendo, Paulo Guerra, que um dos acusados envolvidos no latrocínio do motorista Antônio Alves de Souza, de 69 anos, ele foi morto no dia de sábado, né, Paulo, na noite, por volta de 20 horas, quando estava trabalhando no seu ônibus do transporte alternativo. Ele foi atingido com um tiro na nuca após o assalto. As informações dão conta de que ele não reagiu ao assalto. As testemunhas, que são os passageiros do ônibus, bem como o cobrador do transporte alternativo desse ônibus, que é filho da vítima, afirmam que ele não reagiu. A polícia rapidamente foi a campo e conseguiu prender um dos suspeitos. As testemunhas afirmam que era ele sim, reconheceram, ele está preso. Houve uma grande mobilização por parte dos motoristas do transporte alternativo lá na rotatória do bairro do Jorge Teixeira, ali na famosa rotatória do produtor.
Naquela ocasião, Paulo, eles reivindicavam por mais segurança. Vários assaltos acontecem, tendo como vítima aí os motoristas do transporte alternativo. Os representantes da categoria, o Bilu, que é o presidente de cooperativa, e outros líderes da categoria, Paulo, irão se reunir hoje às 10 horas da manhã com o doutor Sérgio Fontes. Com certeza, coisa boa vai sair dessa reunião. Nós sabemos aí da competência do doutor Sérgio Fontes, que vai reunir aí com os líderes do transporte alternativo. Vai reunir com o Bilu e outros líderes da categoria do transporte alternativo, reunião que vai acontecer no dia de hoje. E mais de polícia, Paulo Guerra, nós estamos trazendo as informações de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo e 3 homens deram entrada vítima de acidentes de trânsito, 2 deles envolvendo motocicleta. No pronto-socorro João Lúcio, nós estivemos saímos agora há pouco do pronto-socorro João Lúcio, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. À noite de ontem também um homem deu entrada vítima de disparo de arma de fogo. Ele levou 2 tiros na área da zona leste da cidade e encontra-se internado em estado grave naquela unidade de saúde. No pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de disparo de arma de fogo e uma outra pessoa deu entrada vítima de queda de moto. O rapaz tombou da motocicleta e acabou aí ficando gravemente ferido. Ele continua internado no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro, ainda do pronto-socorro 28 de agosto, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, um foi vítima de arma branca e um outro também deu entrada agora há pouco que eu digo por volta de 4 horas da manhã, vítima de disparo de arma de fogo também. Assim foi a movimentação no pronto-socorro 28 de agosto. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Fernando de Souza Brito, de 32 anos de idade, foi preso na tarde de domingo, portanto ontem, após roubar um celular na Avenida Constantino Nélio. De acordo com informações dos policiais da 22ª SICOM, uma mulher de idade não revelada parou a viatura estava fazendo ronda pela área e relatou que havia sido roubado. A polícia fez o cerco e conseguiu prender o cidadão infrator Fernando Souza, de 32 anos de idade. O fato deu-se aí no bairro da Chapada por volta das 16 horas de ontem. As notícias do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra, agora em destaque no Jornal da Manhã. O corpo de um homem não identificado foi encontrado em uma cova rasa no bairro de Santa Etelvina. Os moradores da área foram apanhar frutas na mata quando se depararam com o pé que estava aparecendo, né? O corpo estava enterrado e apenas o pé estava para o lado de fora. Uma das pessoas viu, fez o alarme, a polícia foi acionada e o departamento de perícia técnica e científica estiveram no local, bem como a polícia militar, e o corpo foi levado à sede do Instituto Médico Legal. O motorista, conforme já colocamos, Paulo Guerra, do transporte alternativo, morreu durante um assalto lá na avenida principal do bairro de Santa Etelvina. Esse motorista não reagiu ao assalto e acabou sendo assassinado com um tiro na nuca. Um bandido já foi preso, o outro continua foragido e deverá ser capturado nas próximas horas. No bairro de Santa Inês, um homem de 40 anos foi assassinado a tiros. Os suspeitos fugiram de moto e não foram identificados. O Instituto Médico Legal realizou durante as últimas 24 horas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 59 exames de corpo de delito. E nos chega a informação de mais uma morte. Nós já agora podemos colocar com propriedade que
Um homem foi assassinado no bairro de Santa Etelvina. Ele gravemente ferido, ainda foi removido ao pronto-socorro Delfim Aziz. Lá, todos os procedimentos foram feitos para que esse homem não viesse a morrer, mas infelizmente ele veio a óbito no pronto-socorro Delfim Aziz agora há pouco, durante a madrugada, e acabou sendo levado à sede do Instituto Médico Legal. Essas foram as informações das últimas 24 horas e um pequeno resumo do final de semana. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Diante de um público modesto de 360 torcedores, quase que não saía, presentes na Arena da Amazônia, em Manaus, o FAST apresentou um futebol morno ao estrear na Copa Verde de 2017, mas o time fez o suficiente em campo para vencer por 1-0 o Santos do Amapá na tarde de ontem. Com o resultado, o Rolo Compressor jogará com a vantagem do empate no jogo de volta da primeira fase no dia 19 deste mês, no estádio Zerão, lá em Macapá. Nesta temporada, o brasileiro Neymar já marcou 12 gols pelo Barcelona em jogos oficiais, sendo 8 pelo Campeonato Espanhol, 2 pela Liga dos Campeões e 2 pela Copa do Rei. Além disso, deu 16 assistências. O jornal AS coloca Neymar como um dos 6 motivos do Barça para sonhar com a virada. A publicação diz que o atacante parece outro jogador com a nova disposição tática do time e que está mais atrevido. Já o periódico Marca ressalta a dupla Messi e Neymar e que mete medo disso. A conexão entre ambos foi fundamental para acabar com os planos do Celta no último sábado, afirma o jornal. O argentino marcou 2 gols e deu 2 assistências nesta partida. Neymar é a grande esperança para enfrentar o PSG, que ganhou de 4-0 do time espanhol. O Fluminense conquistou nesse domingo o título da Taça Guanabara ao vencer o Flamengo nos pênaltis por 4-2, depois do empate por 3-3 no tempo normal de um grande jogo. As duas equipes jogaram de maneira ofensiva e perseguiram o gol o tempo todo. Foi uma partida que recompensou totalmente os 27.549 torcedores, sendo 25.451 pagantes das duas torcidas que foram ao Engenhão. O tricolor jogou desfalcado, sem Cavalieri, Douglas e Scarpa, mas assim mesmo conseguiu realizar um grande jogo diante do propalado poderio do Flamengo, que só empatou a partida graças a 2 falhas clamorosas do goleiro do Fluminense. O Fluminense aproveitou a festa do título da Taça Guanabara para dar mais uma boa notícia ao seu torcedor. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o clube, por meio do presidente Pedro Abad, confirmou a renovação do contrato do meia Gustavo Scarpa, camisa 10 da equipe. O jogador de 23 anos assinará novo vínculo com a equipe das Laranjeiras, válido até 2020. Estou muito feliz, contrato renovado até 2020 e espero que a gente conquiste muitas coisas, afirmou o atleta, que por conta de problemas físicos não entrou em campo na decisão diante do Flamengo neste domingo. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro Zé Ricardo reconheceu que o adversário teve méritos para justificar a conquista e disse que sua equipe demorou a entender a estratégia usada pelo adversário, principalmente no primeiro tempo. Passada a final da Taça Guanabara, o técnico do Flamengo crê ser preciso mudar o foco para a Libertadores e destacou que sua equipe segue invicta em competições oficiais, já que a derrota na decisão do primeiro turno do Carioca aconteceu nos pênaltis. Na próxima quarta-feira, o time carioca vai fazer sua estreia no torneio continental no Maracanã, diante do São Lourenço, e o técnico quer que o grupo mantenha a motivação. Últimas notícias. Anunciada com impacto a primeira lista de investigados pela Procuradoria-Geral da República na Lava Jato, um total de 27 inquéritos abertos em março de 2015, teve pouca consequência jurídica até agora. Apenas 8% dos 50 políticos investigados se tornaram réus por decisão do Supremo Tribunal Federal e nenhum deles havia sido condenado até a última sexta-feira. A divulgação de uma segunda lista de Janot é aguardada para os próximos dias, agora como resultado das delações premiadas de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Conforme mostrou a Folha de São Paulo, 2 ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, e senadores do PMDB e PSDB estão na nova relação de pedidos de inquérito. Há 2 anos, as investigações também começaram a partir de depoimentos prestados em acordos de colaboração.
Depois de passarem vários dias sem água, moradores do conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, descobriram que o racionamento ocorrido devido a uma manobra de técnicos da empresa Manaus Ambiental para levar água de outro local para o conjunto. Segundo o morador, a estação de captação que atende o Cidadão 6 está desativada e abandonada. Eles reclamam. E muitas reclamações aqui para a central de jornalismo de vários pontos da cidade pela falta de água. Nesta segunda-feira, às 15 horas, o deputado estadual José Ricardo vai oficializar sua candidatura à presidência do Diretório Estadual do PT. Ele conta com o apoio dos ex-vereadores Bibiano Garcia e Valdemir José. A eleição para as zonais e chapas municipais e estaduais acontecerá dia 9 de abril, de 9 a 17 horas, por meio do processo de eleição direta em local ainda a ser definido. Dos 5 municípios do estado do Amazonas que deverão ter eleições suplementares para a escolha de novos prefeitos, Apuí, Carauari e Novo Aripuanã devem ser os primeiros da lista, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o secretário judiciário do tribunal, Valdinei Siqueira, o fato desses 3 processos eleitorais terem sido indeferidos em suas respectivas comarcas e no TRE torna quase impossível reverter o caso no Tribunal Superior Eleitoral. Além dessas cidades, também aguardam o parecer da Justiça Eleitoral os municípios de Novo Airão e Anamã. Nos casos dos municípios de Novo Aripuanã, Apuí e Carauari, estão acumulados processos de lei da ficha limpa e contas eleitorais reprovadas. Os prefeitos Antônio Roque de Apuí, Bruno Ramalho de Carauari e Minas Santana de Novo Aripuanã ficaram com os votos anulados porque tiveram os pedidos de registro de candidatura negados pelo juiz eleitoral desses municípios. O governador do Amazonas, professor José Mero, determinou que a Secretaria Estadual de Segurança Pública faça a convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado pelo órgão em 2015. A decisão foi tomada durante reunião realizada com o secretário de Segurança Sérgio Fontes na sede do governo no bairro da Compensa. A convocação será feita em 3 etapas nos meses de maio, junho e setembro, tempo necessário para que a Secretaria de Segurança Pública faça a substituição de servidores temporários pelos concursados. O concurso público da Secretaria de Segurança Pública aprovou 320 candidatos, sendo 20 nas funções de técnico de nível médio superior e 300 de assistente operacional de nível médio. O certame aconteceu em 2015, em atendimento a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, TCE-AM, para redução do número de servidores temporários. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, Fundo de Promoção Social, entre outros órgãos, iniciou a agenda do Março Mulher com a campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres ontem e que vai até 31 de março aqui em Manaus e no município de Iranduba. A abertura aconteceu ontem na 4ª Corrida da Mulher Amazônica em frente à Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo. No local, aconteceu através da unidade móvel de atendimento itinerante, rodas de conversa e atendimento jurídico de orientação sobre violência doméstica, familiar e direito da mulher, além de abordagem educativa com entrega de material informativo. A defesa do presidente Michel Temer, do PMDB, decidiu apostar em uma nova frente para defendê-lo das acusações no processo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que pede a impugnação da chapa na qual ele era vice nas eleições de 2014. Agora, os advogados acreditam que a melhor forma de livrar Temer de uma condenação que pode custar o seu mandato é tentar provar que ele não pediu dinheiro nem esteve presente em nenhuma negociação de doações para a campanha eleitoral de 2014, encabeçada por Dilma Rousseff do PT. Assessores de Temer argumentam nos bastidores que, em tese, uma pessoa que está sentada no banco do passageiro não pode ser multada por infrações cometidas pelo motorista. Ou seja, Temer não poderia ser responsabilizado por supostas irregularidades cometidas por Dilma, a cabeça da chapa. A ação proposta pelo PSDB contra a chapa Dilma Temer apura se a campanha de 2014 foi financiada com dinheiro ilícito e se houve abuso de poder econômico. Na próxima sexta-feira, dia 10, mais de 4,8 milhões de trabalhadores que têm contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e se enquadram nas regras definidas pelo governo, poderão sacar o valor depositados nessas contas. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 30,2 milhões de trabalhadores têm direito ao saque do saldo das contas inativas do FGTS.
Conforme o cronograma definido pelo banco, os trabalhadores com contas inativas do FGTS que fazem aniversários dos meses de janeiro e fevereiro poderão efetuar o saque entre os dias 10 de março e 7 de abril. Esse primeiro lote compreenderá 16% do total de pessoas com direito a fazer a retirada. Ao todo, o saldo das contas inativas do FGTS é de 43,6 bilhões. Filhos, cônjuges e dependentes de trabalhadores que já morreram também poderão sacar os recursos em contas inativas do FGTS. As regras para essas pessoas não mudaram. No entanto, para ter acesso aos valores é necessária a apresentação da carteira de trabalho do titular da conta, além da identidade do sacador. Agora 6h37 em Manaus. Saiu o balanço das importações e exportações brasileiras da primeira semana de março. Em fevereiro, a balança comercial registrou saldo de 4,56 bilhões de dólares, o maior para o mês em 29 anos. A passagem fronteiriça de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito abrirá a partir desta segunda-feira e durante 3 dias para permitir o trânsito de viajantes em ambas direções, após autorização das autoridades do Cairo. O Ministério do Interior do movimento islamita Hamas, que controla Gaza, informou que durante este tempo se espera o cruzamento de centenas de estudantes, pacientes e residentes com dupla nacionalidade. Israel mantém um bloqueio por terra, mar e ar sobre o enclave litorâneo desde a chegada ao poder do Hamas em 2007 e controla a entrada e saída de pessoas e bens, razão pela qual a fronteira com o Egito é a única conexão com o mundo exterior que não passa por esse país para os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza. O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu nesta segunda-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $55,50, uma variação negativa de 0,71% em relação ao fechamento da sexta-feira passada. O judiciário não pode negar a existência de uma relação de afeto que também se revestiu do caráter de entidade familiar. Esse é o entendimento da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que, em decisão unânime, acolheu os argumentos de uma apelação interposta por uma mulher que manteve relacionamento ao longo de 20 anos com um homem já casado. Com a decisão, a apelante terá direito a receber 50% da pensão por morte deixada por seu companheiro. Ele morreu no ano de 2015. 2 novos relatórios divulgados neste domingo dizem que fatores de risco ambiental, como as condições do ar, água contaminada, falta de saneamento e higiene, são responsáveis pela morte de 1,7 milhão de crianças menores de 5 anos por ano. Os documentos foram elaborados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Outro número encontrado nos textos é o de que mais de 1 em cada 4 mortes de crianças com menos de 5 anos é atribuída a ambientes insalubres. 6h39 em Manaus. O Brasil vai ser representado por pelo menos 7 especialistas em educação e 11 professores no SWX UEDO, um dos principais eventos internacionais sobre inovação na educação, que começa nesta segunda-feira em Austin, no estado americano do Texas. Na 7ª edição, o evento, que dura 4 dias, vai realizar exposições, painéis, palestras, debates e workshops sobre diversas áreas educacionais, como primeira infância, cognição, liderança, artes e espaços de aprendizagem. Está prevista para esta semana no Senado a votação em plenário do projeto que abre em 2017 o prazo de adesão ao programa de repatriação. O texto já foi aprovado pelo Senado no ano passado, mas ao tramitar na Câmara foi modificado. Ao analisar a proposta, os deputados retiraram a possibilidade de parentes de políticos e de agentes públicos poderem aderir ao programa. Em 2016, quando a repatriação teve a primeira etapa, o contribuinte, para regularizar a situação, tinha de pagar multa de 15% e imposto de renda de 15%. No ano passado, ao aprovar a nova fase, o Senado mudou os 2 percentuais para 17,5%. Na Câmara, contudo, os deputados aprovaram 15% de imposto de renda e 20% de multa. O presidente francês François Hollande declarou que existe ameaça de uma vitória da candidata de extrema-direita Marine Le Pen nas próximas eleições presidenciais, em uma entrevista concedida a 6 jornais europeus e publicada antes de uma reunião de cúpula europeia em Paris.
A ameaça existe, já que a extrema-direita nunca chegou tão alto em mais de 30 anos, disse o presidente, antes de completar, no entanto, que a França não cederá. Uma proposta do Ministério do Turismo de acabar com a exigência de vistos para a entrada de turistas de 4 países no Brasil colocou a pasta em oposição ao Ministério das Relações Exteriores. Com o objetivo de estimular o turismo e investimentos estrangeiros no país, a medida prevê dispensar da exigência de visto durante 2 anos os visitantes dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá e também da Austrália. Para o Itamaraty, a adoção da medida exige reciprocidade. Os 4 países teriam de oferecer o mesmo benefício aos brasileiros. Um ex-policial das Filipinas garantiu nesta segunda-feira ter matado 200 pessoas como parte dos esquadrões da morte, supostamente criados e dirigidos pelo presidente Rodrigo Duterte, quando era prefeito da cidade sulina de Davao. Arturo Lascanhas, agente da Polícia Nacional até dezembro do ano passado e que diz ter sido o braço direito de Duterte, prestou depoimento no início de uma investigação no Senado sobre as supostas execuções extrajudiciais em Davao. O ex-policial, que há 2 semanas já acusou Duterte perante o Senado de ser o cérebro desses assassinatos, declarou que no total matou 300 pessoas, das quais pelo menos 200 foram pelos chamados esquadrões da morte até 2015, segundo o seu testemunho televisionado ao vivo. 6h43 em Manaus, um levantamento realizado pelo Tribunal do Ceará, tomando como base as estatísticas anuais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, apontou que em apenas 7 anos esta década já se configura como a mais seca da história do Ceará, desde que o monitoramento começou a ser realizado. Conforme os dados da FUNSEMI, entre os anos de 2010 e 2016, pelo menos 5 registraram chuvas abaixo da média e apenas 1 acima da média. O monitoramento da Fundação ressalta dados interessantes em relação às chuvas naquele estado. Conforme a análise, o Ceará registrou chuvas abaixo da média durante 20 anos nas últimas 4 décadas. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, avisou a sua equipe que vai prorrogar seu afastamento do governo. Oficialmente, sua licença médica terminaria nesta segunda-feira. Segundo assessores, no entanto, o ministro deve apresentar um novo atestado médico, mas não se sabe por quanto tempo. Portanto, ainda não há previsão de seu retorno à Casa Civil. A China aumentará sua despesa em defesa em 7% neste ano, o menor aumento em mais de 2 décadas, e superará pela primeira vez 1 trilhão de yuans, anunciou o governo nesta segunda-feira, um dia mais tarde que o esperado. Um funcionário do Ministério das Finanças anunciou hoje que o aumento do orçamento militar este ano será de 7%, no segundo ano consecutivo em que não cresce em um dígito duplo, segundo informou a imprensa oficial chinesa. E após o feriado do Carnaval, a Câmara dos Deputados retoma os trabalhos com discussões sobre as reformas trabalhista e da Previdência. Em audiências públicas nesta semana, deputados e convidados debaterão as mudanças propostas pelo governo para essas 2 áreas. A Comissão Especial da Reforma da Previdência, que analisa e discute o mérito da PEC, a proposta de emenda constitucional número 287, para 3 audiências públicas ao longo da semana. Na terça-feira serão discutidas as aposentadorias de profissionais envolvidos em atividades de risco, como os policiais. Na quarta-feira, dia 8, será a vez dos professores e dos trabalhadores que atuam em atividades que prejudicam a saúde. Na quinta-feira, a discussão será sobre as novas regras de aposentadoria para servidores públicos. Já a Comissão Especial da Reforma Trabalhista, que analisa as mudanças propostas no projeto de lei do Executivo número 6.788/16, realizará 2 audiências públicas esta semana. Na quarta-feira, dia 8, a reforma trabalhista será debatida com as confederações patronais. Na quinta-feira, dia 9, o tema será Direito do Trabalho Urbano. O Escritório de Coordenação Humanitária da ONU alertou nesta segunda-feira que 196 pessoas morreram na Somália neste ano devido à grave seca que assola o país, especialmente no sul, o que obrigou as autoridades a declarar estado de desastre nacional. A escassez de água provocou um aumento do preço de água, motivo pelo qual as comunidades se viram obrigadas a recorrer à fonte de águas perigosas, que aumentaram o risco de contrair doenças como cólera e diarreia. Desde janeiro foram contabilizadas 196 mortes em 11 regiões do país, enquanto mais de 7.900 pessoas se viram afetadas por um surto de cólera, segundo os últimos dados divulgados pela OCHA em comunicado.
O diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, James Comey, considera falsa a acusação do presidente Donald Trump de que seu antecessor no cargo, Barack Obama, teria espionado suas conversas por telefone, informou o jornal The New York Times. Comey teria impedido que o Departamento de Justiça intervenha publicamente para rejeitar a denúncia de Trump, disse o New York Times, citando funcionários de alto escalão da pasta. 9 pessoas morreram ontem em um acidente de helicóptero em Nagano, no centro do Japão, quando a aeronave e seus tripulantes realizavam uma simulação de resgate em uma área montanhosa e informaram nesta segunda-feira as autoridades locais. Pelo menos 15 pessoas, entre elas 5 soldados, morreram nesta segunda-feira em vários ataques de insurgentes contra postos de controle no noroeste do Paquistão, perto de sua fronteira com o Afeganistão, informou nesta segunda-feira uma fonte militar. 6h47 em Manaus. Um terremoto de 6,5 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira a ilha de Nova Bretanha, no nordeste de Papua Nova Guiné, sem que se tenha declarado alerta de tsunami ou informado de vítimas ou danos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora as atividades sísmicas do mundo todo, localizou o hipocentro a 28 quilômetros de profundidade. A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira 4 mísseis balísticos no mar do Japão. Esta é a segunda ação do tipo em menos de um mês, apesar da resolução da ONU que impede o país comunista de realizá-las. Segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul, os mísseis foram atirados da base de Sochang-hee, perto da fronteira com a China, e voaram por 1.000 quilômetros, caindo no mar, na zona econômica exclusiva do Japão. Nenhum dano foi registrado desde o lançamento às 7h36 do domingo em Brasília. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, chamou o teste militar de uma ação extremamente perigosa. Os militares sul-coreanos informaram que farão uma reunião de segurança nacional com o presidente em exercício, Hwang Kyo-han, e as forças americanas, que têm 28,5 mil soldados para fazer a segurança do país. O novo lançamento é uma reação aos exercícios militares anuais que a Coreia do Sul e Estados Unidos, que começam na quarta-feira. O presidente Michel Temer decidiu encampar a proposta da equipe econômica e implementar uma reforma tributária em etapas por meio de 2 medidas provisórias e uma resolução do Senado. A ideia é começar alterando as regras da contribuição para o PIS neste mês e mudar a legislação da COFINS até junho, por meio de medidas provisórias enviadas ao Congresso. Com a medida provisória, a intenção é acelerar a entrada em vigor das regras. O objetivo do governo é simplificar as regras dos 2 tributos, mas sem alterar a carga tributária, para preservar ao máximo a arrecadação. Em 2016, o PIS representou cerca de 4% da arrecadação federal. A COFINS, 16%. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dá continuidade aos depoimentos sobre o uso de caixa 2 da chapa Dilma Temer durante a campanha eleitoral de 2014. O TSE investiga abuso de poder dos candidatos. Um dos que prestam depoimento hoje é Cláudio Melo Filho, delator da Odebrecht, que citou mais de 50 políticos nas investigações da Operação Lava Jato. Os acordos nas esferas administrativa e criminal assinados com a empresa de construção e serviço de engenharia no âmbito da Operação Lava Jato até fevereiro deste ano determinaram a recuperação de cerca de 11,5 bilhões de reais em recursos. O dinheiro advém de acordos contra a formação de cartel firmados com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa da Econômica, e de acordos judiciais contra práticas de corrupção e lavagem de dinheiro fechados com o Ministério Público Federal. De alguns acordos também participou a Justiça dos Estados Unidos, da Suíça e do Reino Unido. A recuperação do dinheiro não é imediata, uma vez que o pagamento de alguns valores foi parcelado. O valor do acordo judicial com a construtora Odebrecht, por exemplo, foi dividido em 23 anos. Endividados e em crise financeira, os governos estaduais gastam pelo menos 35,8 milhões por ano com o pagamento de pensões a ex-governadores e dependentes deles. Os pagamentos são legais, mas tramitam na Justiça várias ações que questionam essas pensões. No último dia 15, a Justiça da Bahia suspendeu por liminar, decisão provisória, o pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores. Um levantamento feito encontrou 16 estados que pagam este benefício. O gasto mensal é de 2,98 milhões de reais. Algumas dessas pensões são pagas, inclusive, a quem ocupou o cargo por poucos meses ou mesmo poucos dias. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país trazem estes destaques de capa nesta segunda-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Fluminense vence o Flamengo nos pênaltis e leva a Taça Guanabara. Folha de São Paulo. Base brasileira na Antártida custará 99,6 milhões, mas verba de pesquisas é incerta. O Estado de São Paulo. FBI pede para o Departamento de Justiça rejeitar alegações de grampo de Trump. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Indicações partidárias na defesa deixam militares em alerta. Valor econômico. Saques do saldo do FGTS nativo começam a ser feitos na próxima sexta-feira. Estado de Minas. Mãe de Elisa Samúdio recorre contra a soltura de ex-goleiro Bruno. Recife, Jornal do Comércio. Câmara retoma discussões sobre reformas trabalhista e da Previdência. Fortaleza, Diário do Nordeste. Tremores de terra atingem a região de Santana do Acaraú, na região norte do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Janot deve pedir investigação de pelo menos 2 ministros de Temer. Brasil Econômico. Se a reforma da Previdência não sair, tchau Bolsa Família, afirma PMDB. Edições impressas locais. Agora. Motorista executado durante assalto a ônibus. Em tempo. Mais de 60 famílias ficam sem água. 620 famílias ficam sem água. A crítica. Execuções e banho de sangue sem freio. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.